a se chamar Judeia, porque pegava a tribo de Judá e a tribo de Benjamim como se fosse um território só, e as outras 10 tribos em cima formavam um outro estado chamado Israel. E aí o território fica dividido em 2 partes. Depois vem o período em que Nabucodonosor, que era rei na Babilônia, invade a região e leva os judeus todos cativos para lá. Os judeus são retirados, então, dessa região, todo mundo sai, e em função de levantes que aconteceram, Nabucodonosor implanta várias pessoas estrangeiras na terra de Israel para cultivarem a terra e viverem ali. É quando surgem os samaritanos, mesclados com povos de outra ascendência que vai viver naquela região. E aí, então, depois de um certo período, quando os judeus retornam, eles redividem essa terra em 3 partes. A parte do sul passa a se chamar Judeia, aonde estão as cidades mais importantes, está o Templo de Jerusalém, estão os sacerdotes, onde mora o rei, onde tem todo um aparato em termos de pompa, de riqueza, de prosperidade, as terras mais férteis, as cidades mais significativas. Uma região no centro, uma região mais seca, mais montanhosa, mas muito importante do ponto de vista do comércio, pelas rotas que passavam por aquela região, chamada de Samaria. A Samaria é a região central do Estado de Israel, onde estão as cidades, por exemplo, de Jericó, a cidade de Samaria, propriamente dito, o poço de Jacó, aonde Jesus encontra com a samaritana, está nessa região central de Israel. E ao norte, uma região esquecida, uma região sem grandes cidades, sem prosperidade econômica, marcada por muitas vilas de pescadores, por muitos espaços onde viviam vilarejos pequeninos de 100, 200 famílias, cidades pequenas. A gente fala assim, cidades da Galileia, parece que eram cidades grandes, eram vilarejos muito pequenos. Isso é muito típico nessa região. E na Galileia, que era um local mais distante, não havia prosperidade econômica, não havia riqueza. As pessoas viviam de maneira muito simples. Eram vilas marcadas por uma vida mais bucólica. E a Galileia nunca deu a Israel nenhum profeta. Nós nunca tivemos nenhum profeta que tenha vindo dessa região lá do norte de Israel. E por conta disso, era tido como uma região esquecida, quase sem importância nesse sentido. Exatamente por esse fato, ser uma região esquecida e abandonada, aconteceu que essa região acabou ficando muito preterida por parte das autoridades. E quando o Império Romano assume o controle da região, no ano 63 a.C., é essa região, pobre e sem expressão política, onde se articulam os movimentos de revolução para tentar libertar Israel do jugo romano. Durante o século I, que é o século que vai marcar a presença de Jesus e que vai ter ali do ano 63, que é quando os romanos chegam, até o ano 70, que é quando o Templo de Jerusalém é destruído, os judeus promovem 7 levantes, 7 revoluções para se libertar do jugo romano, todas sem sucesso, todas fracassadas. Todas 7 nasciam na Galileia. Ali era um local mais pobre, mais miserável, mas, ao mesmo tempo, marcado por uma consciência política muito forte. Os zelotes estavam sediados na Galileia. E ali estavam as cidades onde se germinavam as revoluções. Cidades todas pequenas. Apenas uma cidade era a mais importante. Tínhamos apenas uma cidade que se levantava como sendo uma cidade mais forte, porque ela ficava às margens do lago de Genezaré, que era o grande lago onde a vida econômica se fundava. As vilas eram todas feitas de pescadores, e por isso nós vamos observar que essas vilas, elas, na verdade, eram feitas de poucas pessoas, mas com uma expressão política muito grande. E nessa vila, que ficava às proximidades do lago de Genezaré, havia muita prosperidade. Por quê? Porque nesse período,
Os romanos tinham muito interesse de estar ali. Os exércitos romanos circulavam por aquelas cidades de maneira muito frequente para tentar inibir as revoluções. E havia uma cidade, essa, que tinha um relevo muito escarpado, ele tinha montanhas, apesar de estar na margem do lago. E por esse motivo, o nome da cidade era Torre, que em hebraico chama-se Migdal. A cidade de Migdal, a cidade da Torre, era a cidade onde havia esses locais mais elevados que serviam de mirantes, de onde os exércitos podiam controlar a movimentação do povo de Israel naquele período. Por ser uma cidade maior à margem do lago, também possuía um comércio mais proeminente. E muitos mercadores, pessoas de diversos lugares que vinham até a Galileia, eles iam a Migdal para fazer negócios, porque era ali onde estavam os soldados, os maiores comerciantes, e tudo de mais importante da região da Galileia acontecia ali em Migdal. Era o centro nervoso, era o centro econômico daquela região, e o exército romano tinha muitos homens ali colocados exatamente para garantir a permanência da ordem naquele espaço. Por conta disso, nesse lugar havia muito interesse de que as pessoas ricas se estabelecessem ali. É nessa cidade chamada Migdal, para nós chamada de Magdala, que tinha toda essa influência política e econômica numa região pobre, que nós vamos encontrar um personagem muito importante para o nosso estudo de hoje. Uma mulher que, para os judeus, ela era chamada de Miriam, Miriam de Migdal. Para os árabes, Mariam de Migdal. E para os cristãos, Maria de Migdal, Maria de Magdala. As pessoas que nasciam em Magdala eram conhecidos, os homens, como Magdalenos e as mulheres como Magdalenas. Portanto, ela, por ser Maria da cidade de Migdal, de Magdala, era conhecida como Maria Magdalena, ou, mais simplesmente, Maria Madalena. O nosso assunto de hoje é tratar deste personagem em particular, sobre sua história e o que nós encontramos dentro da literatura espírita e dos evangelhos acerca desse personagem tão importante para todos nós. E eu queria saber da Sâmia se ela tem algo a contar para nós sobre Maria de Magdala. O que você tem para nos dizer sobre esse assunto? Meus caros, primeiro é muito importante que a gente tenha em mente que é preciso a gente tomar o cuidado de separar o que é lenda, o que é ficção em relação a Madalena e o que tem chance de realmente ser realidade. Os evangelhos trazem várias informações, várias pistas sobre quem seria essa mulher interessante. Nós temos informações históricas de outras fontes também, como a própria Igreja do Oriente. Por que a Igreja do Oriente? Porque é o que nós temos de mais perto dos evangelistas, de mais perto dos apóstolos que conviveram com Cristo. Tá? Então, essas fontes, elas nos servem também para respaldar algumas notícias que surgem ou refutar de vez. Nós temos como uma fonte muito forte, principalmente para nós espíritas, os próprios livros escritos mediunicamente, tá? Nós temos o livro Boa Nova, nós temos os livros de Amélia Rodrigues, e esses livros, eles são escritos geralmente, e os escritores, Humberto de Campos, Amélia, colocam Amélia no Primícias do Reino, colocam geralmente na introdução de onde eles tiraram essas informações. Esses dois livros em especial trazem também pistas, informações sobre quem seria Maria de Magdala. Muito bem. Quanto à infância dela, a Igreja Ortodoxa, que é a Igreja do Oriente, a Igreja primitiva, ela tem a crença de que realmente Maria Madalena nasceu na região ao redor, no norte do lago de Tiberíades, que o Elahá estava comentando, naquelas aldeias, não cita qual,
Não dá certeza se foi em Magdala ou em Migdal, ou se foi em uma das outras vilas, regiões de lá. Diz que mais ou menos a 4 quilômetros ao norte de Tiberíades. Segundo a Igreja Ortodoxa, eles não colocam em nenhum momento Maria Madalena como sendo pecadora ou como sendo prostituta, mas eles reconhecem que na juventude ela foi possuída por forças do mal e que ela curou-se dessas forças do mal pelo contato dela com o Cristo, pelo contato dela com a fé cristã. Era judia, tá? As informações que se tem, principalmente por via dos livros escritos, psicografados, é de que ela teve uma infância considerada uma infância feliz, uma infância risonha, com uma família, até onde se conhece, equilibrada, tá? Uma família bem estruturada. Não se tem notícia de que tenha irmãos ou irmãs, tá? E uma fonte muito interessante, além desses livros que nós comentamos, é a própria Joana de Ângeles, e principalmente as palestras do Divaldo Franco, que eu levo muito em consideração desse nosso querido amigo Divaldo, quando ele fala de Maria Madalena ou de algum personagem que tenha convivido com Cristo. E por que isso? Porque, como nós colocamos, quanto mais a fonte da informação é próxima àquele período onde as coisas aconteceram há 2.000 anos atrás, mas nós podemos confiar nas informações. E existe uma pessoa que conviveu com Maria de Magdala na época em que Maria de Magdala estava próxima ao Cristo. E essa pessoa nós conhecemos nos evangelhos, como Joana de Cusa, Joana, esposa de Cusa, intendente de Herodes, representante de Herodes na região. E hoje nós conhecemos ela como o nome que ela adotou, de Joana de Ângeles. E como Divaldo faz as palestras inspirado por Joana, é bastante lógico que as informações que ele nos traz nas várias palestras, que não foram poucas, que ele fez sobre Maria Madalena, que ele traga informações bastante relevantes e que devam ser realmente consideradas. E Divaldo Franco, nas suas palestras, no YouTube nós encontramos bastante, coloca que essa família, que morava na região do Lago de Tiberíades, costumava visitar regularmente Jerusalém, pelo menos uma vez por ano, e levava a filha, Miriam, com eles. E desde os 10 anos de idade, quando Miriam chegou certa vez com os pais em Jerusalém, estavam comentando, estavam aqueles profetas que andam pelas ruas, e gritando ao povo que o Messias tinha chegado, que o Messias a qualquer momento apareceria, porque na época Jesus já tinha nascido, mas não tinha ainda começado a fazer as suas pregações, que começaram aos 30 anos dele. E ela já ouvia e já se impressionava. E era uma menina que não se pode dizer que ela era tímida. Por mais que as mulheres naquele tempo precisassem ser muito recatadas, ou ficassem atrás dos homens, ela era muito desenvolta. Então ela se afastava e ela ia e abordava as pessoas que estavam fazendo essa divulgação nas ruas e começava a perguntar quem era esse Messias, como ele era. E eles se impressionavam com ela e começavam a tentar descrevê-lo, como ele era carinhoso, atencioso como a criança e ao mesmo tempo forte, como o mais forte dos soldados na sua coragem. E ela se impressionava com essa imagem que era passada por ela. Numa dessas visitas, aos 15 anos, conta-nos ainda Divaldo, aconteceu algo com Maria de Magdala que pode ter sido um divisor de águas na vida dela. Ela se apaixona pela primeira vez. E como uma menina feliz, esperta, ela sonhava com o amor de uma maneira muito romana. E nessa primeira paixão, ela se entregou a essa pessoa, que não é descrita, não é colocada, mas a esse rapaz, vamos dizer assim.
E quando ela acordou no outro dia, já estava sozinha e observou que o lugar que ela estava já era um prostíbulo, já era uma casa de prostituição. E saiu dali assustada, e a gente coloca como um divisor de águas, porque isso foi a grande decepção na vida dela. Não se sabe, depois disso, realmente o que aconteceu. Porque uma situação dessa, em que uma jovem se afasta dos pais e é encontrada depois num local desse, pode ter marcado muito a vida de Maria Madalena. Não se sabe qual foi a reação dos pais, se os pais permaneceram com ela, se isso foi o motivo para que ela sofresse muito e depois, muito cedo ainda, se afastasse de tudo isso e começasse a vida sozinha que ela começou a ter. Mas o que se sabe é que ainda muito jovem ela se emancipou, ela se libertou e passou a viver sozinha, porque ela precisava se afastar dos preconceitos férreos que o farisaísmo, o judaísmo tinha em relação às mulheres, e que ela não aceitava. Então ela começou a viver de uma maneira livre e independente. Os ortodoxos, eles gostam de descrevê-la como uma zelosa cristã e que tem uma fé, um amor ao Cristo que nada podia derrotar. E ele escreve assim: um amor por Cristo que nada podia derrotar ou abalar no mundo. Eles não comentam sobre isso que nós estamos falando da infância, tá? Não comentam sobre essa decepção, colocam-na apenas como mais uma apóstola, a apóstola dos apóstolos, tá? Amélia Rodrigues e as colocações de Divaldo, de Amélia e de Humberto de Campos, elas são harmônicas, em sua maioria são harmônicas entre si, tá? Ela coloca que ainda muito jovem, depois de ter passado por dolorosas e rudes experiências, que pode-se concluir que decorreram da situação que ela passou aos 15 anos, conseguiu adquirir em Magdala um luxuoso palacete. Não se sabe se esse dinheiro veio da família, que era abastada, não se sabe como ela conseguiu esse palacete, mas coloca-se que ela adquiriu, e que o palacete realmente era luxuoso, tinha imensos jardins, tinha imensos pomares, ele tinha arquitetura de linhas gregas, e coloca Madalena como uma pessoa que tinha muitas joias, tapetes persas, tapetes babilônicos, perfumes, que naquela época era algo muito caro, muito valoroso, arcas abarrotadas de sedas, móveis de mogno, enfim, e servos que vinham de muitas partes do mundo, de vários países, para trabalhar para ela. Essa era a nossa Maria Madalena, materialmente, financeiramente falando. E é fato no movimento espírita que é reconhecido que ela, sim, recepcionava vários homens em sua casa. No entanto, era um tipo de convívio, de recepção, em que ela escolhia com quem ela ficaria e com quem ela não ficaria. Era muito comum, entretanto, ela fechar as portas durante muitos dias e não querer reconhecer ninguém, não querer ficar com ninguém. O evangelho em si, ele em nenhum momento, os 4 evangelistas, tá, do Novo Testamento, em nenhum momento ele coloca Maria Madalena como sendo prostituta ou pecadora, tá? Isso não existe lá. Essa história de vincular a imagem de Maria da Madalena como uma mulher prostituta ou como uma mulher adúltera aconteceu no século VI, especificamente no ano de 591 da era cristã. O Papa Gregório I, que é Gregório Magno, o Grande, ele fez um sermão na Basílica de São Clemente, lá em Roma.
Nessa época, as congregações estavam com um certo que eles consideravam um problema, que era o fato de algumas mulheres já estarem indo ao púlpito para falar do Cristo nas igrejas cristãs da época, não a igreja do Oriente, mas a igreja romana, né, que se transformou na igreja católica, porque depois houve uma cisma, uma separação muito dolorida entre a igreja católica apostólica romana e a igreja original que veio dos apóstolos, que é a igreja do Oriente, tá? Mas nesse ano de 591, diz a história que Gregório Magno, com a boa intenção de tentar resolver o problema, segundo eles, que as mulheres estavam criando, vinculou a história que Lucas traz no capítulo 7 com a história que Lucas coloca no capítulo 8, aonde no capítulo 7 ele fala de uma mulher do vaso de alabastro que foi até a casa de Simão, o fariseu, um rico homem, e que lá teria lavado os pés de Jesus, e coloca ela como uma pecadora. E o que o Papa Gregório fez? Disse, Maria Madalena, que é citada no capítulo 8, a mesma que foi na casa do Simão fariseu no 7, era pecadora. E começou a fazer um sermão colocando como ela, ao conhecer o Cristo, deixou a prostituição, que vincularam também a palavra pecadora à prostituição, e como ela teria vencido essa dificuldade que ela tinha através do contato com o cristianismo. Esse foi o primeiro momento que se conhece em que Madalena é vinculada à pecadora, a pecado, e que o pecado é vinculado à prostituição, porque não necessariamente o pecado, principalmente naquela época, deveria ser vinculado à questão da prostituição. Até porque qualquer mulher que quisesse ter alguma atitude além do seu tempo era considerada mulher de má vida ou pecadora. E só por curiosidade, agora em 2016, a Igreja Católica, com o Papa Francisco, reconheceu o equívoco de que deles tratarem Madalena como a prostituta pecadora e, a partir de 2016, resgatou para Maria Madalena o título de Apóstola dos Apóstolos, que foi cunhado pela primeira comunidade cristã que se tem notícia. Tá? Essas são as informações importantes sobre a vida dela. Agora, ela, Madalena em si, ela tinha algumas características muito interessantes. Por mais que ela verbalizava isso, ela dizia que para ela o amor era feito de paz e de ternura, de doação plena e tranquilizante. Por mais que ela sonhasse com esse amor, ternura, esse amor doação, esse amor tranquilidade, ela tinha uma autoestima tão baixa que sempre imaginava e sempre verbalizava com as servas que ela sabia que nunca ia conseguir esse amor. E a vida dela, ao que parece, era uma vida em que ela tentava, através dos homens, buscar receber deles esse amor do qual ela sentia falta. Mas é fato, em todas as fontes que se encontra, que a vida que ela levava, apesar do luxo, não a deixava feliz. Ela não se sentia feliz, ela não se sentia ditosa, ela se sentia vazia, vulgar e se sentia atormentada. Era muito comum as servas encontrarem Maria Madalena no palacete dela, depois de ter recebido esses homens ou ter dado festas de recepção, se encontrar sozinha, apática, trancada no aposento dela, aonde ela fechava as janelas e se sentava ou se deitava com o olhar muitas vezes vidrado, o olhar
aberto em pleno silêncio na escuridão, de modo que as próprias servas tiravam os chinelos para que, ao passar por perto, não fizesse barulho. E a ordem nessa hora é que ninguém a perturbasse. Isso poderia durar horas, durar até 2 dias. E nessas horas em que ela ficava nessa situação de apatia, vamos chamar nesse surto, mas essa palavra não é usada nos textos, ela parecia ouvir vozes, como se estivessem zombando dela. Na verdade, nesse momento, ela percebia a obsessão da qual ela estava sofrendo. Porque aí a gente sabe que a obsessão, ela é um fenômeno que acontece para potencializar algo que nós já temos dentro de nós. Então, a obsessão que se aproxima e que consegue se aproximar em se instalar em Maria da Madalena, vinculada em sua maioria à questão da sexualidade, com certeza é um dos fatores que conduziam ela a permanecer nessa vida, apesar de ela não se sentir feliz com isso. Porque às vezes a gente não consegue entender como uma pessoa que não se sente feliz, que se sente vulgar, que se sente atormentada com determinado tipo de vida, não consegue sair dali. A questão obsessiva, e nós conhecemos isso, ela é um dos fatores. Porque qualquer tentativa de recomeço, a obsessão vem e diz, não, peraí, não é por aí não. E começa a influenciar forte para que a pessoa pergunte. Começam as armadilhas de fora, os convites de fora, para que a pessoa continue nisso. Mas essa obsessão ela só se instalou porque a própria Madalena já estava com as suas energias genésicas, as suas energias sexuais desarmonizadas. E possivelmente isso já vem de encarnações passadas. Porque as nossas desarmonias, quando chegam num ponto de atingir um automatismo, ou seja, eu não quero isso, mas não consigo me libertar disso, quando a gente já chama isso de tendência, então costuma ser porque nós estamos recebendo os requisitos daquilo que a gente começou a plantar em vidas passadas, quando nós éramos menos esclarecidos. E esses resquícios acabam com a repetição se tornando um automatismo da alma. Então, ela traz nessa última encarnação, a época do Cristo, esse automatismo. Mas ela já traz o quê? Esse conflito. É como se o lado sombra dela já estivesse, esse lado sombra, bem sedimentado, mas a luz divina que ela traz dentro dela começasse a surgir e ela entra nesse conflito. Essa é a Maria Madalena da época de Jesus. Uma Maria autêntica, que não tinha medo do que falavam dela. Ela sabia que a qualquer momento ela poderia ser apedrejada, porque era da lei que isso acontecesse. Era justo, estava na lei, estava nos costumes. Mas ela tinha coragem. Ela enfrentava, ela vivia só, ela cuidava da própria vida dela. E ela tinha uma característica muito marcante, apesar de tudo que a gente desenhou aqui. Ela era um espírito sensível. Ela era uma alma que tinha compaixão e ela era humilde. Valores muito importantes para quem quer dar um passo. Ela era considerada uma mulher de coração generoso, que fechava as portas da vivenda dela muitas vezes para os homens que tentavam entrar lá, mas que deu ordens para os seus servos, os seus empregados, de que nunca fechassem as portas da sua casa para as pessoas que precisassem de ajuda e que ali chegassem pedindo uma moeda ou um pedaço de pão. E ela se sensibilizava, se apiedava com os desditosos, porque ela já se sentia uma desditosa.
Essa é a Maria da Madalena sobre a qual nós ainda vamos conversar. Elahá, você tem mais alguma coisa a complementar? Passo a palavra para você. Então, essas colocações que a Sâmia está fazendo com relação aí ao que se encontra na literatura espírita, ela se complementa com o que está disposto dentro dos evangelhos. Porque realmente existe muito pouca informação verdadeiramente posta dentro do texto bíblico sobre a história de Maria de Magdala. A primeira informação que nós encontramos sobre ela, e ele relaciona algumas mulheres, estaria entre elas Maria de Magdala. E ele diz, Maria de Magdala, vírgula, aquela da qual foram expulsos 7 demônios. Então, isso corrobora com a ideia de que ela tenha sido uma obsidiada. Essa ideia de 7 demônios é puramente metafórico, né? Significa uma pessoa muito perturbada espiritualmente. Então, ela, na conceituação que o Evangelho coloca, ela é uma mulher que teria sido perturbada e que Jesus teria promovido a expulsão desses chamados demônios, desses espíritos obsessores que estariam ligados a ela. E, na sequência, que ele narra algumas outras mulheres que também seguiriam Jesus, diz que elas eram pessoas que, de certa maneira, ajudavam a manter os discípulos e Jesus nas suas tarefas, nas suas caminhadas. E as mulheres que são citadas ali são todas mulheres de posses, porque não fazia sentido, na época antiga, que você tivesse uma mulher seguindo um homem, seguindo um rabi, não tinha muita lógica, porque as mulheres elas possuíam um papel secundário na sociedade e elas tinham funções muito específicas, cuidar do lar, cuidar do marido, cuidar das tarefas domésticas e, portanto, elas não seriam pessoas que estariam disponíveis para seguirem com alguém para onde quer que fosse, salvo se elas fossem mulheres livres, se elas não tivessem um lar para cuidar e, em segundo lugar, tivessem posses. Elas tinham que ter dinheiro para poder fazer isso. Então, isso corrobora com a ideia de que Maria de Magdala não tinha, na verdade, um lar, um marido, uma família para tomar conta e deveria ser uma mulher com um razoável recurso econômico para que ela pudesse acompanhar Jesus nas suas atividades. E após esse momento em que aparece Maria nessa condição, ela desaparece do texto. Maria não é um personagem frequente nos evangelhos. Ela surge nesse começo e depois, no corpo da obra, ela vai desaparecer. Ela não é um elemento recorrente como Pedro, como Tiago, João e outros que aparecem sistematicamente dentro do corpo da obra. Não vai aparecer. Ela aparece nesse momento inicial, com essa função, e vai aparecer bem depois, lá na crucificação, na ressurreição de Jesus, aí ela começa a ter um papel mais importante. Mas ela não tem realmente essa característica. E, de fato, não existe dentro dos evangelhos nenhuma menção que ela tenha sido uma prostituta. Não há nenhuma correlação nesse sentido, de que ela tenha tido uma vida dentro de um prostíbulo. Essa leitura que a gente encontra nas obras espíritas, que apresentam Maria como uma mulher livre e que, de certa maneira, tinha uma forma de viver diferente das mulheres de seu tempo, porque as mulheres de seu tempo eram recatadas, tinham que casar e cuidar do lar, e ela estava, digamos assim, adiante do seu tempo, é realmente uma condição excepcional. Uma mulher com esse tipo de postura é uma mulher de má vida no conceito judaico. Ela não segue as regras. Não era esperado que nós tivéssemos mulheres que vivessem dessa forma. Então, ela não é propriamente uma prostituta no sentido daquela clássica mulher que vive dentro de um prostíbulo e que serve aos homens que a procuram. Ela era uma mulher livre de posses
e que, de certa maneira, usufruía dos favores que a riqueza lhe favorecia, mas e tendo vários parceiros, tendo uma vida liberta, uma vida livre, o que era completamente impensável dentro de uma sociedade judaica, mas profundamente infeliz, profundamente conflituada. Daí a questão das suas obsessões, dos seus conflitos, porque era exatamente esse conflito entre o que ela fazia e a ânsia de ter um amor e uma completude dos sentimentos que fazia ela ser a mulher que a Sami ainda há pouco estava relatando aí nas conceituações que ela fazia no que diz respeito ao comportamento dela em relação ao que ela mesma fazia e os conflitos que ela vivenciava em cima disso. E é exatamente esses conflitos, exatamente essa dualidade da personalidade dela, que é o móvel que vai impulsionar Maria a procurar algo para resolver a sua vida. Porque se ela estivesse tranquila com a sua vida sexual, tranquila com a sua vida social, ela jamais procuraria Jesus. O mestre vai aparecer na vida dela exatamente pelo fato dela estar madura para ser colhida. Ela estava no momento em que ela não estava mais suportando a forma de viver que ela tinha. E é exatamente pelos conflitos interiores que ela tinha dentro de si que ela vai, então, procurar Jesus para que ela consiga fazer a sua relação com o cristianismo. Sâmia, você tem alguma coisa a falar para nós sobre esse encontro de Maria com Jesus? É verdade, Elahá. Ela teve a felicidade de ter um encontro, uma entrevista com Jesus, onde ela pôde colocar tudo o que ela sentia. Na verdade, mesmo antes desse encontro, como ela vivia nessa região do Lago Tiberíades, e Jesus era da Galileia, e fazia várias pregações pelas cidadezinhas, pelas vilas de lá, ela já tinha entrado em contato com a mensagem do Cristo. Ela já tinha ficado, vamos dizer, na surdina, misturada com o povo, sem nunca se aproximar, ouvindo o que ele dizia. Então, tanto que esse ouvir dessas palavras foi uma das coisas que fez depois ela se incomodar com a vida que ela levava em termos de luxo, porque se ela ainda a pegava nas joias, no luxo, nos tapetes, nas músicas que ela ouvia, né, que ela contratava os músicos para a casa dela, depois que ela ouviu o Cristo de longe, aquilo começou a incomodar, mas ela não sabia o que fazer. Aí aconteceu um fato na vida dela. Existiu um momento na vida dela em que ela estava nesse surto que a gente comentou. Tá? Ela estava numa noite silenciosa, estática, no escuro, como se ela tivesse... O quadro que é descrito é como se ela tivesse em depressão. Se ela tivesse numa profunda depressão, em que ela demorasse para sair. Né? Ainda, vamos dizer assim, auxiliado pelo problema obsessivo. Só que nesse dia, nessa noite, aliás, que ela estava assim, que já era noite, aconteceu um fato com ela. Começou a bater na porta de carvalho do muro da vivenda onde ela morava, do palacete onde ela morava, alguém começou a bater com um cajado muito fortemente. O mordomo da casa foi lá para atender, viu que se tratava de um mendigo e não deixou entrar, disse não, ela não está atendendo ninguém. E o mendigo começou a ficar ansioso por vê-la e dizendo, mas ela está me esperando, ela pediu que eu viesse para dar um recado, eu preciso dar um recado para ela. E batia forte, até que o servo abriu a porta e disse, o mordomo abriu a porta e disse, eu vou tentar falar com ela. E saiu correndo para entrar na casa, entrar na propriedade. E o mendigo, atrás. Entrou, não era para esperar, entrou junto. Quando o servo entra no aposento onde Madalena está, nessa situação de surto, o mendigo entra e passa à frente e se joga aos pés onde ela está num divã, joga aos pés, esses detalhes são colocados por Divaldo Franco,
e começa a dizer: Senhora, Senhora, ele chegou, e ela não reconhece o mendigo. O senhor não está me reconhecendo? E ele lembra ela. A senhora lembra quando a senhora estava na sua liteira, pelas ruas, e eu lhe parei, e eu implorei para a senhora que me ajudasse a ir até Cafarnaum, porque eu soube que o Cristo, que o Messias chegaria lá. E eu queria até lá para que ele me curasse a lepra. E ela disse: eu me lembro do Senhor. O Senhor abriu a roupa e me mostrou o seu corpo em chagas. Ele disse: pois olhe, Senhora. E ele abriu novamente o manto e disse: eu estou curado. E o peito estava curado. Jesus me curou. Ele chegou, ele está aqui na casa de um deles, na casa de Simão, o pescador. E ele vai ficar lá só esse dia, ele não passa mais de uma noite na casa de ninguém, senhora. Venha comigo, a senhora pediu que ele avisasse, e eu vim. A senhora lembra quando eu disse que ele curava as lepras? A senhora pediu, vá até ele e pergunte se ele também cura as lepras da alma. Senhora, ele cura, ele atende a todos. Mas ela estava numa situação tão difícil, nessas horas as servas começaram: vá, senhora, vá, venha comigo. Ela pegou o manto, colocou o capuz e atravessou o lago acompanhada do mendigo e do senhor que cuidava da barca. E foi até Cafarnaum. De Magdala a Cafarnaum, se olharem no mapa, é muito pequena a distância, mas indo pelo lago é muito mais rápido e muito mais confortável do que você, à noite, já era noite, atravessar o terreno. Chegando lá, a porta estava entreaberta, apesar de já ser noite alta, não tinha mais ninguém por causa da hora. Ela ficou com receio: mas será que esse Messias vai me receber? E o mendigo dizia: vá, como se fosse um anjo. Vá, veja, a porta está entreaberta. E ela entrou. No livro Boa Nova de Humberto, ele detalha: Maria de Magdala entrou pela porta humilde de Simão Pedro. E Jesus estava lá, como se parecesse que estava esperando para ela. Quando ela entrou, ele se virou, olhou para ela e sorriu com bondade, o que a deixou mais à vontade. Como ele a recepcionou dessa maneira, ela então se sentou, ela tinha muita coisa a falar, e começou a dialogar. Ao começar a dialogar, depois de fazer todos os cumprimentos, ela começa a colocar para ele a vida que ela leva, começa a colocar para o Messias a vida que ela leva, como ela é uma pessoa condenada, e ela usa uma frase muito forte: Senhor, eu sou filha do pecado, todos me condenam. Entretanto, ela diz, mas dentro de mim eu tenho sede do verdadeiro amor. E ela começou a contar a vida que ela levava e começou a chorar, porque ao lembrar, a colocar de fora, ela também lembrava de quanto ela era infeliz e colocava isso para ele. Ela diz: a minha vida com tantos prazeres tem sido uma vida estéril, tem sido uma vida amargurada. E qual foi a atitude de Jesus? Contemplá-la com bondade infinita. É muito interessante porque em nenhum momento ele disse: minha filha, você pisou na bola, né? Não. Ele em nenhum momento ele chegou com ela para criticá-la. Ele olhava, ouvia, sorria. E fazia com que ela tivesse mais coragem para falar. Aí ela coloca: eu vi as suas pregações, eu vi o seu convite, e eu queria de alguma maneira segui-lo, ser uma das suas ovelhas. E ela diz uma frase também muito difícil: mas será que Deus me aceitaria? E nessa hora o Cristo se enternece e começa a perceber o que existe em profundidade na alma de Madalena. Porque, veja bem,
ela se considera filha do pecado e ela se considera uma pessoa que não merece o amor nem a atenção de Deus e que não seria aceita por ele. Que tipo de alma é essa? Aonde está a autoestima dessa pessoa? Aonde está o auto-amor, a autovalorização? Então, a gente observa nessa colocação o vazio que existia dentro dela em relação a essa questão de amar a si mesmo, de admirar-se. É muito importante que a gente aprenda a se admirar e gostar do que é. E ela não tinha isso. E de como ela, devido à cultura do momento, acabou passando isso também para a figura de Deus, achando que também Deus seria a favor do apedrejamento, do castigo e que não aceitaria. E aí Jesus faz uma colocação que é muito famosa no movimento espírita. Ele começa a colocar para ela que ninguém no mundo está condenado ao pecado eterno. Ninguém. Senão, aonde estaria o amor de Deus? E ele começa a desconstruir a ideia de que ela é uma pecadora sem cura e de que Deus não a ama. Aonde estaria o amor de Deus, o amor do nosso Pai, se o que você falou fosse verdade? Aí ele começa a colocá-la que ela seria como se fosse uma casa em ruínas, aonde na primavera as flores surgem através dos ramos que cobrem essa casa. Ele coloca, nem mesmo a casa em ruínas deixa de dar flores na primavera. Ele coloca, as ruínas são as criaturas humanas. Não disse que era ela, são as criaturas humanas. Mas as flores são as esperanças de Deus. E ele coloca que apesar de todas as nossas falências, de todas as nossas quedas, Deus permanece chamando. As bênçãos de Deus permanecem descendo. E aí ele faz o convite. Caminha agora, porque o amor cobre a multidão de pecados. Então, veja bem, ele quebra em Maria Madalena a ideia que se existia do Deus temor, do Deus da guerra, do Deus que divide povos, que divide pessoas, que tem escolhidos, e ele coloca para Madalena a ideia do Deus amor. Ele quebra na Madalena a ideia de que ela merece ser castigada e oferece a ela a proposta de que ela seja amorosa, use de compaixão, o amor cobre a multidão de pecados. Que se ela quiser se libertar, se curar daquilo que ela não está conseguindo curar, que ela comece a amar. Que esse amor, ele como que apagaria nela lentamente essas dificuldades, esses pecados que poderiam, sem o amor, virem a ser resgatados através da dor. É a lei do amor que o Espiritismo coloca. Então, a gente diz que esse é o primeiro acesso a uma questão mal resolvida dela, em relação a ela, em relação à visão que Deus tinha dela. E aí ela diz, mas Jesus, eu tenho amado do jeito dela, mas eu continuo tendo sede de amor. Olha que ela não entendeu o que Jesus quis dizer. Ela se sentiu valorizada, ela entendeu que Deus a ama, mas quando ele a convidou a amar, porque o amar cobriria a multidão de pecados que ela sentia ter, ela diz, mas isso eu já faço. Só que eu continuo sendo de amor. Aí ele diz, ele confirma. Ele não disse essa, não, peraí, você entendeu tudo errado. Não, ele diz, Maria, é verdade, a tua sede de amor é real. O que ele fez aí? Ele valorizou o que ela disse. Ele valorizou a ideia que ela tinha. Sim, você tem sede de amor e a sua sede é real. Mas aí ele começa a explicar o que é o amor. Ele diz, o amor não é o amor que exige, não é o amor que pede satisfações passageiras.
O amor não é aquilo que a gente quer que os outros façam por nós. Porque o que a Maria queria? Ela queria ser amada. Ele diz, o verdadeiro amor não é o que se quer receber, é o que se doa, Maria. O amor que se quer receber, que se exige, é o amor passageiro, que se extingue, porque é um amor de ilusão. Aí ele diz, o amor que você é convidado a fazer é o amor que vai exigir o seu trabalho, a sua atitude ativa, sem amargura, sem ambição, sem querer nada em troca. Inclusive se jubilando com os sacrifícios que você vai sentir ao tentar doar amor ao invés de exigir amor. E ele coloca, só... E aí ela pergunta, mas Senhor, essa é a única maneira que tem? Só eu me doando e me sacrificando, eu vou matar essa sede do coração? E Jesus apenas abana a cabeça com um gesto afirmativo. Veja aí que o segundo problema dela, a segunda questão mal resolvida dela, a gente coloca que são as segundas crenças negativas, crenças que nos limitam, era o fato de ela buscar ser amada, que é uma crença que todos nós temos. Meu namorado não me ama, meu filho não me ama, minha mãe nunca me amou, Deus não me ama, os espíritos não cuidam de mim. Né? A gente fica buscando sinais de que se a gente é amada. Quando o convite do Cristo é ame sem exigir amor. Se ele vier, ótimo. E, aliás, essa é a porta para que eles venham. Né? Então, primeiro Jesus resgata a autoestima. Depois, ensina ela a amar. E é interessante que ele coloca o amor, o júbilo do sacrifício, não o júbilo do sofrimento. Porque, às vezes, isso assusta a gente. Meu Deus, então eu vou me doar, eu vou sofrer. Não. Júbilo do sacrifício é o que uma mãe sente quando perde uma noite cuidando de um filho que precisa dos cuidados dela porque está se recuperando de uma doença. É um sacrifício, é claro, perder uma noite de sono é um sacrifício, mas ela não trocaria isso por nada. Tenta tirar de lá. Esse é o júbilo desse sacrifício. Mas aí a gente diz, mas a senhora está sofrendo. Eu estou sofrendo. Eu agradeço a Deus de eu poder estar aqui perto do meu filho para cuidar dele. Esse é o júbilo do sacrifício. É amar tendo alegria no coração. Mas Jesus, que sabia o que estava fazendo, deu um golpe de mestre a partir daí. Ele conseguiu acessar a terceira e mais profunda crença limitadora. E ele faz isso de uma forma, você vê que o diálogo ele faz isso de uma forma muito sutil, jogando palavras-chave que acessem em profundidade algo que no dia a dia Madalena não conseguia sozinha acessar. Até porque na solidão eram os obsessores que surgiam. Tá? Ele continua o diálogo dizendo o seguinte, Madalena, na tua condição de mulher, olha só, puxou o lado feminino, na tua condição de mulher. Você já pensou o que seria desse mundo se não fossem o silêncio e o sacrifício das mães? Ele faz isso como quem está dando um exemplo, como eu dei o exemplo para vocês. E começa a discorrer sobre a beleza das mães que se sacrificam, criando e dando a vida e dando a luz aos filhos, muitas vezes a esses filhos que acabam morrendo nos campos de batalha. Mas que são elas que jorram flores, muitas vezes, por esses campos de batalha. E ele arremata, são os corações maternais que reedificam o jardim da vida, como se as mães imitassem Deus dando a vida. E a mulher, Madalena, começa a chorar. Aí ela começa a chorar e ela cai, vamos dizer, num terceiro e mais profunda questão mal resolvida nela, porque ela lembra que é estéril e não pode ter filhos. E coloca para ele, que ele já sabia, desgraçada de mim, Senhor, que não posso ser mãe e que não vou conseguir ser mãe. Esse é o ponto crucial do diálogo. Nesse momento, ela entrou num estágio de fragilidade que Jesus, que antes falava bondosamente,
ouvia o tempo que fosse necessário, sorria para ela quando ela disse isso, desgraçada, olha a palavra, desgraçada de mim, que não vou poder ser mãe. Ele atrai, e Humberto do Campos diz, Jesus então atraiu Madalena brandamente para si, para apoiá-la. Olhem que amorosidade. E acrescentou levemente, e qual das mãos da Madalena vai ser maior aos olhos de Deus? Aquela mãe que se devotou só aos filhos da carne, aos filhos biológicos, ou aquelas mães que se consagraram pelo Espírito aos filhos de outras mães, aos órfãos, às pessoas que precisam da energia materna, mas não a possuem mais. Essa frase, bem colocada na hora certa e no momento em que ela estava preparada, fez o último despertar em Madalena. E os textos colocam que nesse momento ela desperta para meditações mais profundas que ela nunca tinha feito. Ela tinha muitos motivos para se sentir desgraçada, e um dos últimos era o fato de ter sido castigada, vamos dizer assim, que ela achava por não ser mãe. Quando ele coloca, para mim e para Deus, não importa, você pode ser mãe com ou sem os filhos da carne. Ela sentiu então que ela estava sendo convidada pelo Messias a ser mãe dos seus irmãos em humanidade. E nesse momento, pela primeira vez, dentro da sua intimidade, dentro do seu coração, Madalena sente uma radiosa felicidade. E aí ela para com as lamentações e passa as promessas, diz, Messias, meu mestre, eu a partir de hoje vou acolher como minhas irmãs as filhas do sofrimento. Eu vou procurar os infortunados, eu vou aliviar a dor, eu vou aliviar as feridas do coração e do corpo, eu vou estar junto com os leprosos, eu vou estar junto com os aleijados. E ela começa a sentir que a verdadeira Madalena, que apenas por um fio não conseguia surgir devido a esses problemas que a gente colocou, ela surgia. É como se Jesus tivesse quebrado o último fio que precisava, que faltava, para que ela despertasse. É como se fosse a queda do cavalo que aconteceu com Saulo de Tarso no caminho de Damasco. A frase-chave para que essas almas já prontas despertassem de uma vez. E ela ali, ela parte. Só que ela tem um último medo. Todo esse diálogo fez com que ela se apoiasse no Cristo. E ela diz, mas no dia que o Senhor se for, como é que nós ficaremos? Ou seja, ela estava com a tendência de se apoiar no Messias. Aí ele diz, Maria, cada um precisa tomar a sua cruz para buscar a sua redenção, a sua cura dos seus pecados. Você precisa de duas coisas quando seguir tomando a sua cruz. E ele diz, ele quer dizer, não é a minha presença física. As duas coisas são, siga sempre fiel a Deus, em primeiro lugar. E segundo, com uma perfeita confiança em você mesma. E aí ela tem a última lição. Eu tenho que confiar em mim, não precisar confiar no que está fora de mim. Então ele diz, vai, te sacrifica, ama sempre, o seu caminho vai ser difícil, a sua jornada vai ser difícil, a porta vai ser estreita. Mas não tenha medo de nada, você só precisa ter fé. E assim surge a nova Madalena. Elahá, você tem algum complemento a fazer, alguma colocação?
Tenho, eu queria só que você revisasse para mim esses 3 pontos fundamentais do diálogo dela com Jesus, esses 3 nós que ele vai quebrando. O O primeiro primeiro, é... ele resgata o auto-amor, a autoestima dela, incluindo aí a visão que ela tinha de Deus, que passa a ser um Deus amor. No segundo, ele resgata a ideia do que seja o amor. Aqui, em vez de ela querer o amor de fora, ela vai aprender a doar amor. Era um reconceito de amor. E segundo, ele refaz o conceito do que seja a maternidade inerente a todas as psiques femininas, a todas as mulheres. Tá? O sentimento de maternidade sem vínculo sanguíneo, sem vínculo genético, mas a maternidade ele amplia para toda a humanidade, que é o sentimento realmente fraterno. São os 3 pontos, Elahá. É esse momento em que ele realmente faz nascer a Madalena que a gente tanto admira, não é? Que já existia, mas tinha uma sombrazinha ali que não deixava aquilo. E por isso ela se sentia infeliz, era como se ela tivesse uma panela de pressão querendo se libertar, mas faltava alguma coisa. E as palavras do Cristo foram esse último. Você também citou um momento em que ela encontra com um mendigo. Você quer narrar essa história de como é que foi essa passagem dela com o mendigo, quando ela vinha pela... Como que foi que aconteceu isso? Olha, conta Divaldo Franco, então conta Joana de Ângeles, que conviveu com Madalena, que ela estava passeando na liteira, né, nas liteiras fechadas com portinholas. Ele estava passeando com portinholas de tecido, né, de cortinas, e que ela estava andando pela cidade de Magdala, escondidinha ali dentro, olhando entre as cortinas. Mas como a liteira era conhecida, o mendigo parou a liteira e começou a chamá-la, sem saber quem era, mas sabia que era uma mulher rica, e dizia: senhora, senhora. Como o rapaz que conduzia a liteira já conhece a dona, ele parou, porque ela nunca deixava de atender. E ele então pede ajuda para ela, para que ele pudesse ir até Cafarnaum, porque ele soube que o Messias, que curava inclusive leprosos, estava chegando lá. E ele não tinha condição, na situação de mendigo, de ir até lá, ele não tinha como. Então ela ouve a história desse Messias, né? Se desenvolve um pequeno diálogo, porque ele fica assim, colocando para ela tentando justificar por que ele quer ir, o que ele tinha ouvido falar desse Messias. Veja que ela já tinha ouvido Jesus de longe, porque ela tinha vergonha de chegar perto, tá? E então ela pega e tira uma moeda de ouro e dá para ele. Ele agradece muito. Aí ela diz: vá até esse Messias e pergunte a ele se além de curar as lepras do corpo, ele também cura as lepras da alma. E depois venha e me diga. O mendigo entendeu o recado, porque quando abriu a portinhola, ele soube de quem se tratava. E ele é uma alma agradecida. A gratidão é um sinal das almas evoluídas. E por isso, ele foi até o Cristo, se curou, e a primeira coisa que ele fez foi ir lá avisar a senhora, a Madalena, que deu a moeda para ele, e veja que não só avisar, porque ele podia chegar, avisar e sair. Eu fiz a minha parte. Ele reconheceu que ela sofria e ele quis e insistiu: vamos, senhora, vamos no diálogo. E ele é o grande responsável por ela. E não só, ele foi na barca com ela, porque para que ela não fosse só, porque ela não estava no momento fácil naquele quarto. E conta a história que quando ela desceu em Cafarnaum, o aleijado disse: senhora, eu vou lhe mostrar qual é a casa. É a casa de um pescador chamado Simão, que é Simão Pedro.
e disse, veja, e ela titubeava, e ele disse, vá, parece que eu estou vendo ele dar um empurrão, vá, senhora, veja que a porta está entreaberta, ele recebe a todos, ele vai receber. E foi esse mendigo, esse anjo bom, que deu coragem para que ela realmente fosse dialogar com Jesus, Elahá. Okay. Pois é, nós temos dentro da obra espírita algumas colocações que amarram Maria de Magdala com a mulher do vaso de alabastro. O livro Boa Nova fala que ela teria sido a mulher que, num determinado encontro que acontece no Evangelho de Lucas, aparece e derrama óleo perfumadíssimo nos pés do Cristo, beija e chora e passa os cabelos. Uma mulher profundamente emocionada que encontra Jesus. Só que essa narrativa, ela aparece no Evangelho 4 vezes. Ela aparece em Lucas, ela aparece em Mateus, aparece em Marcos e aparece em João. Em Lucas, é a única das oportunidades em que não dizem em que cidade isso teria acontecido. Diz apenas que Jesus estaria numa festa na casa de Simão, o fariseu, e acontece dessa mulher chegar trazendo esse óleo perfumado e faz todo esse conjunto de coisas que a gente bem conhece. Ele pergunta para o fariseu, tu estás reclamando dessa mulher, mas eu digo que ela me fez mais do que você fez por mim, porque ela beijou meus pés, ela me deu tanta coisa e você não me ofereceu nada. Então, o diálogo corre por conta dessas questões. As outras 3 narrativas, a narrativa de Mateus, a narrativa de Marcos e a narrativa de João, dizem que ela teria se dado em Betânia. E é uma circunstância muito semelhante. Uma mulher entra com um vaso de alabastro, com nardo, e usa o nardo, beija os pés dele, passa os cabelos. A cena é exatamente muito, muito, muito parecida, dando a perceber que seria a mesma circunstância. Só que já vai dar a cidade aonde ela teria acontecido. E no Evangelho de João, é ainda mais precisa essa narrativa. Além de dizer que era em Betânia, ele dá o nome da mulher que fez isso. No Evangelho de João, a mulher que aparece como sendo aquela que fez todo esse trato de derramar o óleo de nardo e tal, seria Maria, mas não Maria de Magdala. Seria Maria da cidade de Betânia, a irmã de Lázaro. O que nós temos aí? Nós temos uma narrativa em que, por 3 evangelistas, a narrativa diz que é em Betânia, que é uma mulher da cidade de Betânia, sendo que João aponta que a mulher da cidade é Maria, irmã de Lázaro, e esse fato se dá imediatamente após a ressurreição de Lázaro, em que ela faz isso num pleito de gratidão por ele ter trazido o irmão dela de volta à vida. E na narrativa de Lucas, não diz a cidade, não diz a mulher qual é, pode ser a mesma, porque a história é muito parecida, mas nas 3 narrativas está na casa de Simão, o leproso, na outra está na casa de Simão, o fariseu. Pode ser a mesma pessoa? Pode não ser. Pode ser a mesma mulher? Pode não ser. Se essas forem 2 histórias diferentes, então Maria de Magdala teria feito isso no Evangelho de Lucas, e Maria de Betânia seria o personagem narrado pelo Evangelho de Mateus. Mas nós possuímos alguns estudiosos que levantam a hipótese, mas essa hipótese não é confirmada, de que Maria de Betânia, a irmã de Lázaro, é a mesma Maria de Magdala, que elas seriam o mesmo personagem. Por que razão? Porque Maria seria de Betânia, mas moraria em Magdala. E a personalidade de Maria de Magdala é uma personalidade de uma mulher sem ninguém, sem nenhuma conexão com nada, e ela some do Evangelho para aparecer somente na ressurreição e na crucificação. Enquanto que Maria de Betânia é um personagem que ela vai aparecer no curso do Evangelho outras vezes. O próprio evangelista Lucas chama Maria de Magdala no Evangelho, no seu capítulo 8, e no capítulo 10,
ele chama apenas de Maria, que era irmã de Marta, mas não disse se era de Magdala ou não. Maria, ou Miriam, era um nome profundamente comum naquela época, então não dá para asseverar se é a mesma pessoa. Mas o fato daquela mulher que quebra o vaso de alabastro ser muito semelhante nas 4 narrativas pode ser um indício de que Maria de Magdala seja a mesma Maria de Betânia. Ou não, ou foram 2 ocorrências distintas. A de Lucas é Maria de Magdala e a de Maria de Betânia são as outras 3 narrativas, porque aí são coincidentes com relação a isso. Nós não temos uma convicção com relação a essa questão. Há hipóteses que levam para um lado e há hipóteses que levam para o outro. O fato dela ser conhecida como Maria de Magdala é um indicativo de que era uma mulher sozinha, porque as mulheres elas eram identificadas por seus maridos. Né? Então, essa aqui quem é? Essa é Joana de Cusa. Cusa não era a cidade, era o nome do marido, porque ela pertencia ao marido. Então, ela é Joana de Cusa, é Divina de Rubens. Ela não tem sobrenome, ela pertence ao marido. Então, quando você tem a mulher na época do Cristo, ela não é referendada em função da cidade, porque só os homens é que tinham essa condição de serem citados como José de Arimateia, Jesus de Nazaré. Eles eram citados da cidade de onde vinham. As mulheres não. As mulheres eram citadas fulana, filha de fulano. Para você ter uma ideia, fala-se muito que Jacó teve 12 filhos. Não é verdade. E teve mais de 12. É narrado uma das suas filhas, chamada Diná, que só é citada no Velho Testamento porque ela teve um envolvimento com um príncipe de perto da região onde ele vivia. Se Diná não tivesse tido relacionamento com esse príncipe, ela nem estaria citada. Teria apenas 12. Nossa, mas que coincidência. O cara teve 12 filhos, todos homens, que incrível. Não, ele teve muito mais filhos, só que, na verdade, os filhos homens é que são os citados. A mesma coisa acontece na época de Jesus, em que Maria, ao ser chamada de Magdala, é um indicativo de que ela não tem nenhuma conexão nem com o marido, nem com família, nem com nada, mas é uma mulher de posse, porque ela é chamada de Maria da cidade de Magdala. Mas o evento do vaso de alabastro, a semelhança das narrativas, é o elo que vincula esses 2 personagens. Ao longo da história, alguns outros artistas, pintores e até pensadores já fizeram essa conexão, trançando essas 2 Marias como se elas fossem a mesma. Maria, irmã de Lázaro, da cidade de Betânia, vivia na cidade de Magdala. Jesus, nascido na cidade de Belém, vivia em Nazaré e não era conhecido como Jesus de Belém, era conhecido como Jesus de Nazaré. E Maria, por viver em Magdala, poderia ser conhecida como Maria de Magdala, apesar de ter a família efetivamente vivendo na cidade de Betânia. Então, essas incursões que a gente pode fazer a partir da leitura que o Evangelho nos permite, nos abre essa possibilidade. Não é uma posição fechada, mas para a gente guardar sobre a possibilidade de que isso seja verdadeiro. Não há nenhum indicativo nas obras doutrinárias com relação a essa questão, mas as narrativas dos evangelhos aproximam essas 2 mulheres por conta da narrativa muito semelhante das 4 histórias do vaso de alabastro. E se as obras espíritas dizem que foi Maria de Magdala, então amarra com Maria de Betânia. Sâmia, além dessas passagens que Maria aparece com relação a esse encontro com Jesus, ela vai sumir dos evangelhos, ela desaparece. E vai aparecer somente depois, na época da crucificação, como uma das testemunhas da crucificação e também como um personagem importante desse cenário da chamada ressurreição do Cristo. O que você tem a dizer para nós sobre esse cenário da crucificação e da ressurreição que trata essa questão? É verdade, Elahá. Ela tem alguns momentos no Evangelho em que ela desaparece. Quanto à questão de ela ser a Maria do vaso de alabastro,
Isso também é confirmado, é corroborado, tanto nas palestras de Divaldo Franco, como por Amélia Rodrigues, quanto por Humberto de Campos, nos escritos deles nas obras espíritas, tá? Que ela seria, que teria acontecido pouco depois desse diálogo que nós colocamos, tá? Mas Maria, depois que terminou o diálogo do Só um Cristo... instantinho, Sâmia. Oi. Então, só esclarecendo essa questão daí das duas Marias, é mais ou menos assim. A Carmen Diva está aqui comentando, eu vou aproveitar para... A Carmen está aqui, Sâmia. Oi, Carmen. A Carmen é uma companheira nossa da época de Juventude Espírita. Só que ela, assim como a Sâmia, elas não envelheceram, só eu que envelheci pelas duas. Mas vamos lá. A história é a seguinte, Carmen. Os evangelhos narram 4 narrativas de uma mulher que faz esse vaso de alabastro, essa história toda de beijar os pés de Deus. 4 narrativas. Em 3 dessas narrativas, é dito que essa mulher era de Betânia. E em uma narrativa diz que essa mulher de Betânia era Maria, irmã de Lázaro. E a 4ª narrativa, que é de Lucas, não fala nem de onde ela era, nem o nome dela. Então, você sabe que quem fez, pelo menos em 3 das situações, é Maria de Betânia. A 4ª, você não tem certeza se foi ela ou não. Mas presume-se que sim, porque elas são tão parecidas que dá para dizer que essas histórias são a mesma. A literatura espírita diz que Maria de Magdala é a personagem do vaso de alabastro. Ora, se ela é a personagem do vaso, então você conecta ela com essas histórias. Ou ela é a única das 4 narrativas, ou tem 2 narrativas. As 2 Marias teriam feito coisas muito próximas, Maria de Magdala e Maria de Betânia. Então, seriam 2 pessoas, ou não são 2. É uma só, e as 4 histórias se referem ao mesmo personagem. Isso é apenas uma hipótese, nós não temos certeza sobre essa colocação. Há quem defenda que sim, e há quem defenda que não. Sâmia. Muito bem. Maria Madalena, depois que tudo isso aconteceu e depois do diálogo com Cristo, ela realmente se desfez dos bens materiais, da grande maioria dos bens materiais, tá? Não passou a ser uma mulher pobre, pelo que se vê nos evangelhos, tá? Ela ainda era uma mulher financeiramente independente, mas não como era antes, e passou a seguir Jesus de perto. Ela passou a ser uma das seguidoras, uma das discípulas do Cristo. Quando o Cristo foi para o Calvário para ser crucificado, olha só, Jesus foi crucificado, foi colocado na cruz, e se você olhar, Judas traiu Jesus, Pedro negou Jesus 3 vezes, e os outros, à exceção de João, os outros sumiram, fugiram, todos com medo do que aconteceria. Se prenderam o mestre, os próximos vamos ser nós. Quem ficou aos pés da cruz? A mãe de Jesus. A irmã da mãe de Jesus e Maria Madalena. Ficaram ali o tempo todo, até que ele parasse de respirar. E quando Jesus parou de respirar, quando Jesus morreu, ele foi enterrado ele não tinha sepulcro. José de Arimateia, que também era seguidor, disse: coloquem-no no sepulcro de minha propriedade. E quem é que acompanhou e que sabia o endereço do sepulcro? Madalena. Madalena, na sexta-feira ainda. Vejam que Jesus foi crucificado e morreu na sexta-feira à tarde, diz a tradição, né? No meio da tarde. Depois disso, ele foi tirado da cruz, aquela coisa toda. E para onde leva? Não joga aqui, conversa com os romanos, me dá o corpo. Levam para enterrar lá no sepulcro de José de Arimateia. Nesse período, a tarde terminou e começa o sábado sagrado dos judeus, o sabate, que começa às 18 horas da sexta e vai até às 18 horas do sábado. Então, conclui-se que foi o tempo dele morrer, de tirar o corpo, de enterrar,
E aí todos se afastam para o recolhimento do sabate. Porque o normal seria o quê? Por que Madalena esperou e as outras mulheres esperou o domingo para ir vê-lo no sepulcro? Porque elas não podiam quebrar o recolhimento do sábado. Então, após passar o dia sagrado, no final do sábado, naquele horário em que o sabate acaba, é que Madalena, aí já diz, Marcos coloca, que Madalena, junto com Maria, mãe de Tiago, junto com Salomé, todas mulheres que seguiam o Cristo de perto, como ela, foram comprar perfumes para embalsamar o corpo de Jesus. Já estava querendo aparecer à noite nessa hora. Outra coisa interessante que a gente observa é que essas mulheres, elas se aproximaram. Nós temos aí Maria, mãe de Tiago, Maria, mãe de José, sabe? Muitas Marias, Maria, mãe do Maria, Salomé, a própria Maria Madalena. Temos a Joana de Cusa, que são as que se destacam, porque tinham muitas outras, mas as que se destacam e são citadas no Evangelho. É normal, diante daquele monte de pessoas e da cultura da época, que elas se aproximassem, que elas criassem amizade, que elas conversassem entre si, que elas contassem a sua história. Tá? Então, vejam que elas se uniram também para comprar e embalsamar o corpo. Como estava anoitecendo, elas não queriam ir até lá, então elas esperaram amanhecer o domingo. E na madrugada, antes de o sol realmente aparecer, sabe aquela coisa de 5 horas da manhã? Quando ainda estava escuro, como diz João, elas foram até o sepulcro e lá elas chegaram e viram que a pedra estava removida. Tinham outras mulheres com ela. Tá? Amélia Rodrigues coloca que Joana de Cusa era uma das que estava lá. Quando elas viram a pedra removida e o manto dobrado, achei interessante a história, teve a preocupação de dobrar o manto, elas se inquietaram, o corpo sumiu. Então, o que as mulheres, qual é a tendência de qualquer um? O corpo sumiu. Vamos avisar os outros. E as mulheres correram para avisar os outros. Quem não correu junto? Madalena. Madalena se sentou fora do sepulcro, na entrada do sepulcro. O que é sepulcro? Sepulcro, gente, naquela cultura, era uma rocha cavada, tá, no monte. Era um buraco, desculpa, cavado no monte, como se fosse uma pequena caverna. As pessoas eram enterradas em pequenas cavernas. Lembra a história de Lázaro? E depois eles pegavam uma rocha, uma pedra que fazia o papel de porta, rolavam e aquilo ficava fechado. E a pessoa fica uma gruta, pronto. E o corpo ficava deitado. Não tinha a história do caixão de madeira que nós temos aqui no Ocidente. Tá? Então, as mulheres, quando chegaram lá, encontraram a gruta aberta, a pedra tirada, ou seja, ela estava aparecendo e sem ninguém lá dentro. Aí Madalena se prostrou. Uma tendência que ela tinha, lembra quando ela se prostrava na casa dela? Ela ficou sentada, olhando para a rocha e chorando, perguntando: meu Deus, cadê o corpo do Cristo? Quem foi que levou ele? Ela começou... Sâmia, é como se ela tivesse voltado para o estado psicológico que ela estava antes de ter encontrado Jesus. Ela cai Por um momento, ela cai num estado de se sentir abandonada. Porque o fato de ela ter esperado o último minuto do sabá para comprar os perfumes, comprar o bálsamo, correr para embalsamar, é uma maneira de ela se sentir próxima ao Cristo, de tudo isso que ela ama, de toda a história dele. Não encontrar o corpo, ela ficou sem chão. Com certeza as mulheres que saíram correndo disseram: vambora, Maria. E ela não foi. E elas deixaram Maria lá. Iam fazer o quê? Correram para avisar os outros, né? E conta a Amélia que, nesse momento, a inquietação dentro de Maria Madalena, que realmente é um processo que ela tinha que trabalhar, teve que trabalhar muito tempo,
começou a ter proporções de desespero, que começou a dominá-la lentamente. Aí ela viu 2 espíritos, 2 anjos, como diz o Evangelho, dentro da gruta. E perguntaram para ela, olha a preocupação, o cuidado, né? Mulher, era normal chamar mulher, tá? Por que você está chorando? Ela olha, percebe eles lá dentro, um aonde deveria estar a cabeça do Cristo e outro no lugar dos pés. Olha aqueles 12 lá dentro e diz, é porque levaram o corpo do meu Senhor, do meu mestre, e eu não sei onde é que está esse corpo. Eu não sei onde puseram. Nessa hora que ela está falando isso, ela volta a cabeça para trás e encontra um terceiro homem que diz, mulher, por que você está chorando? Quem você procura? E ela achou que fosse a pessoa encarregada por aquela região ali do horto, onde tinha as várias grutas, né, onde enterravam. Aí diz, Senhor, foi você que tirou o meu mestre daqui? Por favor, me diga, aonde você colocou o corpo que eu vou buscá-lo? Ingenuidade, né? E Jesus diz, Maria. O jeito que Jesus... Aí que, pela voz, pelo jeito que Jesus chamou, ela se aproximou e disse, Raboni, meu mestre. É aí que ela reconhece. E é uma coisa interessante, porque o normal é olhar para trás e Jesus é Jesus. Ela reconheceu, ela convivia com ele. Mas aquele Jesus era um Jesus com o corpo iluminado. Era o Jesus que não trazia os sofrimentos que o corpo físico dele tinha, tá? Não era um corpo físico ressuscitado. Era o Jesus espírito com as suas vestes altas, com seu corpo iluminado, sem as marcas, né, das intempéries que o corpo físico dele tinha, sim, e que aparecia com a luz, com toda a luz, com toda a beleza que ele tinha naquela materialização, tá? Tanto que a tendência dela é correr e ele diz, não me detenha, não me toques. E convida ela a ir, vai e avisa para eles que eu estou aqui, que eu vou subir para o meu Pai, sim, mas que eu ainda estou aqui. Vejam bem, Maria Madalena foi a primeira pessoa que viu o sepulcro vazio. Foi a primeira pessoa a quem Jesus ressuscitado se manifestou. E foi a pessoa designada pelo Cristo para dar a mensagem da boa nova da ressurreição a toda a humanidade. Entenderam? Então, isso fez com que ela, à época do cristianismo primitivo, fosse especialmente considerada. Existem colocações que a gente lê dos estudiosos que mostram Maria, mãe de Jesus, deu a vida a ele, foi mãe dele. E Maria Madalena estava lá quando ele viveu novamente através da ressurreição, né? Então, por conta disso, ela recebeu da Igreja do Oriente, em especial, um relevo muito grande. Porque se o próprio Cristo valorizou tanto a luta dessa mulher, quem seriam os seguidores do Cristo para não valorizar também? E aí vamos fazer uma pequena observação. É muito simplório a gente colocar que o grande valor de Maria Madalena foi ela deixar de ser prostituta. Vamos colocar essa palavra bem pesada, mas é o que se usa, tá? Ela mudou de ideia, então de repente ela disse, eu não vou mais fazer isso. Opa, virou santa. É muito simplório. A grande transformação dela foi interior. Foi ela entender quem era o verdadeiro Deus de amor. Foi ela aprender a amar em vez de querer ser amada. Foi ela aprender a ser mãe da humanidade ao invés de ficar chorando porque não conseguia ser mãe biológica de ninguém. Foi ter descoberto que ela pode se amar, que ela tem como se admirar,
que ela pode desenvolver uma autoestima por ela mesma, porque esse era o grande suporte, e é o grande suporte que nós precisamos ter para aprender a amar o outro verdadeiramente. Quando a gente faz um ato de amor ou caridade, um ato de bondade para alguém e reclama porque a pessoa não deu um obrigado, porque não reconheceu, nós ainda estamos no processo de querer ser amados, de querer que agradeçam a gente, que reconheçam. Nós ainda não entendemos a mensagem do Cristo. Ela entendeu. Ela passou a seguir, passou a ficar com ele, com eles, com os outros apóstolos, com os discípulos, a partir ainda do preconceito, dos porém, sabe, de alguns chavecos, que até o Evangelho coloca um pouco sobre isso, que ela sofria até dos mais próximos do Cristo. Mas a verdade, segundo as obras espíritas, é que nesse momento, quer dizer, na história, nesse momento, ela desaparece. Não sabe o que aconteceu com ela. Tá? Nas obras espíritas mostra que ela ficou muito próxima, sim, dos apóstolos. Ficou próxima. A Igreja do Oriente reconhece isso. Tá? Nesse momento em que ela desapareceu, ele acontece com muito mais força, porque os apóstolos, aos poucos, depois de se recuperarem da questão da crucificação, depois do movimento da ressurreição, eles, convidados e orientados pelo Cristo, os apóstolos foram preparados para isso, eles começam 2 a 2 a se dispersar para pregar o evangelho de Jesus em outras regiões. Até que só ficam 2 na região, 2 no local de origem, tá? Um deles é Pedro. Os outros foram pregar a boa nova, tá? E aí, o que Maria faz? Porque Maria continuava com eles trabalhando. E ela pede, Pedro, por favor, você está partindo também. Me leva contigo, não me deixa sozinha aqui. Herculano Pires diz que ela teme a solidão da saudade, tá? Mas Pedro coloca, minha amiga, eu não posso lhe levar. Na sua condição de mulher, eu não posso lhe levar. Ela roga, ela pede, o que mostra que eles tinham um vínculo, que eles tinham uma proximidade, que existia um carinho e um reconhecimento de um pelo outro entre eles, porque ela já convivia com eles e ela trabalhava na divulgação do evangelho com eles, tá? A verdade é que eles tinham, sim, esse receio que é compreensível devido ao passado dela de pecadora, tá? Que eles consideravam. Ela era, aos olhos deles, uma mulher em processo de recuperação. Claramente que tinha deixado sua vida, mas estava em processo de recuperação. Mas eles temiam, eles tinham medo que ela caísse. E indo com eles, isso poderia comprometer todo o trabalho, principalmente num ambiente extremamente preconceituoso como aquele. E Maria, que tinha um grande valor, que era a humildade. Era a humildade. Ela é muito humilde. Ela baixava a cabeça, ela reconhecia, sabe? Ela simplesmente compreendeu. Lembrou das palavras de Jesus para que ela carregasse a própria cruz. Olha que de vez em quando ela queria uma muleta, né? E se resignou, tá? Conta a história no movimento espírita que ela resistiu, ela ficou só, tá? Em termos dos mais próximos do Cristo, mas ela resistiu a todas as propostas condenáveis, trabalhou pela própria manutenção, tá? Ela trabalhava em Magdala, trabalhava em Dalmanuta para conseguir o sustento dela, tá? E tinha aquela sensação de estar só. Foi quando ela estava em Dalmanuta, se sentindo muito só, e estava sozinha, quando ela viu que chegava o grupo de leprosos.
O grupo de leprosos tinha vindo de longe e estava chegando em Damanuta. E vendo aquela mulher sentada, sozinha, embaixo de uma árvore, numa região fora da movimentação da cidade, perguntaram para ela: você sabe onde a gente pode encontrar um tal de Jesus de Nazaré, que dizem que é o Messias? Nós sabemos que ele cura leprosos, nós queremos chegar até ele. Mas ela também, mais uma vez, foi a responsável por transmitir a triste notícia de que ele não estava mais entre nós. Eles se entristeceram, e então Maria ficou com eles aquele dia. E ela disse: senta, eu conheço Jesus, eu vou dizer como ele era, quem ele era e o que ele ensinava. E começou a transmitir para aquele grupo de leprosos, tá? Fazendo um parêntese, nem todos os que iam para o vale dos leprosos tinham realmente a hanseníase. Eles não conheciam isso, então qualquer doença de pele, que talvez fosse o caso do mendigo que abriu só o peito para mostrar as feridas, qualquer doença de pele que fosse feia e que as pessoas tivessem medo do contágio, eles levavam para o Vale dos Leprosos. As famílias ficavam indo no vale, jogando a cesta básica, os alimentos, para que as familiares ficassem lá. Tá? Então, esse grupo foi até ela. E ela começou a transmitir o evangelho, ensinar o ensinamento de Jesus. E a partir daí, terminando isso, eles seguiram. Mas só que ela, nesse pequeno convívio, aquela solidão que estava fazendo ela se entristecer, porque não tinha mais o Cristo, não tinha mais os apóstolos, não tinha mais ninguém, coitada de mim, ela percebeu que, enquanto ela estava com aquele grupo, ela se sentiu feliz. A solidão foi embora. Quando os rancenianos começaram a seguir, ela disse: eu quero ir com vocês. Eles ficaram felizes. Vamos. Ela não tinha mais ninguém. Então, por que não servir ao Cristo junto deles? E foi assim que ela também, ainda saudável, entrou com eles no Vale dos Leprosos. Ficou ali vários anos, alguns dizem que 10 anos, e ela ali começou a ajudá-los, tanto na questão física das feridas, como disse que todas as tardes ela se reunia para colocar para eles a mensagem consoladora de Jesus, dando a eles a esperança de que Deus nunca os abandonou, diz que Deus está com eles, que eles tivessem humildade, que recebessem aquele momento de dor como uma mostra de fé. E ela se tornou como se fosse uma mãe, tornou-se a mãe de todos eles, até que os sinais da doença começaram a aparecer no corpo de Maria de Magdala alguns anos depois. Quando ela sentiu que ela já estava realmente doente, ela começou a sentir saudade das pessoas amigas, das pessoas caras. E ela resolveu voltar para Éfeso, aonde estava João, o apóstolo, e aonde estava Maria, mãe de Jesus. E ela se despediu de todos, ela não sabia se ia poder voltar. E foi para Éfeso, sozinha, com o apoio, sofrendo as dores da doença, e ela foi caminhando até chegar a Éfeso. Nas portas de Éfeso, dizem as histórias espíritas, ela desfaleceu, ela não aguentou mais. E uma família cristã, mas que não a conhecia, vendo que ela não estava bem, a recolheu e levou para uma casa muito humilde, e lá cuidou dela. E foi ali que, a pedido dela, eles chamaram esses companheiros para que fossem visitá-la. Ela desencarnou aí. Tá? Quando ela, e diz assim, de uma maneira muito tranquila, o Boa Nova diz que
é uma colocação interessante. Ela diz: num determinado momento, Maria observou que o seu peito não mais arfava. É uma maneira, né, poética de dizer que ela tinha desencarnado. Aí coloca, no entanto, ela começou a sentir uma sensação de alívio muito grande e começou a sentir que não estava mais na cabana, ela estava sob as árvores de Cafarnaum, do lago de Cafarnaum. E ela tinha uma sensação que ela estava esperando alguém, que ela estava esperando o Messias. Então é como se ela tivesse desencarnado e acordado à beira do lago, se sentindo bem fisicamente, e com a sensação que o Espírito de Jesus, que Jesus estava chegando. E realmente, com essa sensação, quando ela viu, Jesus estava se aproximando, mais belo do que nunca. Humberto de Campos coloca, o olhar do Cristo tinha o reflexo do céu. E o semblante de Jesus trazia um júbilo, uma felicidade indefinível. Tá? O mestre estendeu as mãos para ela, e ela disse, Senhor. Aí Jesus recolheu-a nos braços e disse, Maria, você conseguiu passar pela porta estreita, porque você amou muito. Ela entendeu a mensagem e disse, vem, eu te espero aqui. Essa é a última notícia que se tem de Maria de Magdala. Elahá, algum complemento, alguma colocação? Só queria fazer algum comentário, porque nós estamos com nosso tempo praticamente esgotado. Só resgatar uma fala de Vinícius. Vinícius diz que durante todo o texto dos evangelhos, Jesus teria promovido 3 ressurreições. A ressurreição da filha de Lázaro, de Jairo, a ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição da filha da viúva da cidade de Naim e a ressurreição de Lázaro. A filha de Jairo, filho da viúva de Naim e de Lázaro. A de Lázaro seria mais impressionante porque estava 4 dias no sepulcro, seria a mais incrível de todas elas. Mas Vinícius diz que não foram 3, ele fez 4 ressurreições. A 4ª ressurreição foi a ressurreição de Madalena, e é a mais extraordinária de todas, porque depois que ele ressuscitou Lázaro, o corpo de Lázaro depois voltou para o sepulcro. Mas quando ele ressuscitou a alma de Madalena da escuridão onde ela vivia, nunca mais a alma dela voltou para o lugar onde vivia. Concedeu a ela vida para sempre. Portanto, de todas as ressurreições que Jesus fez, a mais extraordinária de todas foi a de Maria de Magdala, porque concedeu a ela a verdadeira imortalidade. Gente, ficou lindo, tá lindo. Olha, muita gente aqui se emocionando, as manifestações estão aqui nos vários canais, a gente também aqui, por vários momentos, sentindo a emoção da fala. Não vai dar para responder as perguntas que foram enviadas. Talvez a gente combine um. Foi assim que começou o Pinga Fogo. Não deu para responder as perguntas. A gente podia marcar depois, dentro da agenda de vocês dois, um outro encontro, só para a gente pegar essas perguntas aqui, depois a gente olhar e ir conversando, né? E a gente vê que a sede que as pessoas têm desse conhecimento, e acho que essa sua fala também aí, ela fixando a verdadeira ressurreição que Jesus promove na vida e que é um convite para todos nós, né? Com certeza, para que a gente se inspire nela, para saber que nós somos capazes de vencer as nossas fragilidades. O grande exemplo de Maria é assim, eu sou capaz de vencer a escuridão em que eu vivo, eu sou capaz de vencer a depressão, que ela era um processo depressivo. Sou capaz de vencer a depressão. Como? Através do amor.
do comprometimento meu com outras vidas. Eu sou capaz de vencer os meus vícios, as minhas imperfeições. Eu sou capaz. E eu sou capaz de mudar a minha vida. Eu tenho o poder de mudar a minha existência. Então, essas são as 3 grandes lições que a gente pode retirar da grande história que Madalena nos deixa. Tem uma pergunta aqui que chegou, eu tinha até selecionado ela, que pode ser a dúvida de muita gente. A Maria de Magdala seria aquela mesma Maria que Jesus comenta no Evangelho sobre o apedrejamento? Seria a mesma? A mulher adúltera. Isso. Não, certamente ela não é a mulher adúltera, porque a mulher adúltera, para ser adúltera, tem que ser casada. Como Madalena não era casada, não dá para ser Madalena. Então, é outra mulher. O pessoal tenta conectar a mulher adúltera com Madalena. Não, não são a mesma personagem. A Madalena é solteira e mora na Galileia. A mulher adúltera estava perto do templo, em Jerusalém. Era uma mulher de Jerusalém, casada, outro contexto. Bom, vamos caminhando para o final, porque tem um horário, né? Eu estou olhando aqui, já tem 1h e 54 minutos de transmissão, né? E assim, a gente não preparou nada, né? Quem é que vai fazer esse momento final? Ela, eu vou deixar a prece, a poesia, como é que é? Não sei, acho que essa não tem nenhuma poesia de Madalena, tem, Samir? Você quer? Sim, a gente tem em casa. Você está sem áudio, Samir. Você tem alguma poesia de Madalena? Eu tenho uma poesia aqui. Eu tenho uma de Madalena, mas eu acho que o que se encaixaria aqui seria, se eu conseguir localizar a tempo, seria uma poesia muito interessante para todos nós, que chama Eu Me Perdoo, tá? Que tem tudo a ver com o que aconteceu com ela. Eu poderia, se vocês quiserem... Enquanto você localiza, eu respondo uma questão que eu vi que apareceu aqui. Apareceu uma questão sobre por que Jesus diz: não me toqueis, que ainda não subi para o Pai. Na verdade, ele teve muita preocupação em não deixar adoração para ele. O corpo de Jesus desapareceu. Em função do quê? Não era necessário. Moisés também não tem sepulcro, viu? Moisés subiu ao monte Nebo e ali Deus enterrou o próprio Moisés para que não existisse adoração ao corpo dele. Não existe túmulo. Moisés não tem túmulo. E Jesus é o herói do túmulo vazio, para que ninguém fosse ali para adorar e cultuar seu corpo. Mas se algum dia, por algum motivo, aparecer a confirmação do corpo de Jesus em algum lugar, como existe um documentário chamado Tumba de Tal Piot, que sugere os despojos de Jesus se estivessem nessa tumba, Tal Piot, Talpiot. Se depois alguém quiser pesquisar, Tumba de Tal Piot é um documentário que não é obrigatoriamente espírita, mas é bom conhecer para ter notícia das coisas. Se algum dia acharem o corpo de Jesus, isso não ofende a fé espírita em nada, porque o que ressuscitou não foi seu corpo. Na verdade, foi uma aparição, uma materialização. O Espírito se materializou. Jesus não estava querendo adoração, portanto, o seu corpo desaparece. E também, ele não quer que ninguém se prostre diante dele. Na hora que ele aparece para Maria, não me detenha, não precisa isso. Vai dar notícia para os meus irmãos, para que ela não se abraçasse, não viesse, não se empolgasse demais e fizesse um movimento de adoração em relação a ele. Então, nesse sentido, estão as palavras que a gente pode entender de Jesus. Achou, Samia, a poesia? Antes da Samia ler, tem um recadinho aqui muito bacana, que veio de um amigo em comum, todos nós, nosso querido Alberto Almeida, né? Amo esses 2 amigos. Ela é libanesa, ele é judeu, só o espiritismo faz essa façanha. Dê ao vivo o meu abraço terno e doce a esses 2 grandes amores. Então ele pediu para me dar ao vivo o abraço, está dado ao vivo. Tá? Alberto. O Alberto, a gente tem um carinho muito grande por ele também. Alberto foi nosso coordenador de juventude. Nós éramos da juventude em que Alberto Almeida nos coordenava. Ele era nosso guru. Está sem áudio, Samia. Samia, é com você agora. Sim, foi onde nós nos conhecemos. Mas, gente,
Já que colocaram, já que convidaram, eu vou ficar muito feliz em ler um poemazinho para vocês chamado Eu Me Perdoo, porque eu acho que esse é o grande convite do Cristo. Ele não julga ninguém, não somos nós que vamos nos julgar, tá? E o poema é assim: eu me perdoo o amor que pensei não merecer e o olhar de puro fulgor que eu escondi ao te ver. Eu me perdoo a alegria que nunca usufruí e o riso solto que um dia afoguei dentro de mim. Eu me perdoo a ira e a vingança cruel com que amarguei tua vida com descaminhos de fel. Eu me perdoo o mal que desejei ao irmão e o pecado real que não merece perdão. Eu me perdoo os meus sonhos abandonados ao vento, mas que minha alma se sufocam, mal esquecidos no tempo. Eu me perdoo a descrença que nunca me consolou, meus dias de só cegueira, de mágoa, medo, rancor. Porque nos meus dias mortos, em só arrependimento, o sol sorriu-me aos olhos em convite ao recomeço. Porque nas noites de culpa em que minha alma tremia, o claro da cheia lua meu quarto escuro invadia. E ao pé do lindo arbusto em que eu chorei com pesar, sorvi o ar mais que puro que veio me consolar, onde a flor bela do campo, humilde, a mim se abriu, me perfumou seu encanto, não me cobrou, só sorriu. Se a natureza em doçura que planta a vida tão simples, mostrou-me que a alma pura brilha também sem limites, e o universo que pulsa tão pleno me perdoou, quem sou eu para cultivar culpa, se tudo em tudo é amor? Por isso eu hoje me acolho, me recomponho, enfim. Hoje eu me ergo em consolo para um recomeço sem fim. Obrigada, gente. Ai, gente, a gente ficaria aqui o resto do dia, varia a noite estudando e aprendendo. Olha, a nossa gratidão. Depois a gente vê essa possibilidade, né? Eu já tô aqui até sonhando aqui num outro seminário, viu? Com vocês dois. Sabe, agora você vai ter que aturar a gente, tá? Viu? Foi lá, já atura. Mas uma boa, tudo que é bom a gente tem que valorizar. E o que a gente gosta é isso, essa simplicidade, essa forma carinhosa de falar dessa mensagem do Consolador, né? E eu queria pedir então para o Jorge e você fazer a fala, as falas finais. E aí, Jorge, faz a prece para nós, né? Eu esqueci de fazer a prece no começo, né? Vou passar para a Sânia para falar. Eu já falei, já fiz as minhas considerações. Depois dela falar, eu faço a prece. As minhas palavras são só para agradecer, palavra de gratidão, não só pela oportunidade, pela abertura que a Web Rádio Fraternidade está dando para todos nós, mas eu acho que nós temos que agradecer também a todos esses personagens que conviveram com Jesus. Né? Disse no movimento espírita que o Evangelho é a história de uma vida através de outras vidas. Cada vez que a gente estuda um pouco, aprende um pouco sobre esses personagens que foram tão importantes no Evangelho, nós estamos aprendendo também com o Cristo que ouve, o Cristo que perdoa, o Cristo que não desiste de nós até hoje, que continua pleno guiando as nossas vidas. Então, gratidão à vida também, por todas as oportunidades. Gratidão a esse grande Pai que continua nos amando e nunca desiste de nós. Vamos orar? Divino Senhor da vida, Majestade Celeste, que possui todo o poder e toda a glória, e diante de quem tão poucos somos. Senhor de todas as coisas, as nossas almas frágeis e sensíveis rogam a tua presença dentro das nossas almas,
suplicando a Ti que Tu venhas em socorro das nossas fragilidades, socorrendo os nossos corações feridos e oferecendo a cada um de nós a capacidade de acreditarmos no dom que Tu nos deste de conseguirmos nos levantar diante da vida. Infunde nos nossos corações tão angustiados a certeza, Senhor, de que Tu não nos abandonas e de que o Teu amor infinito derramado sobre todos os Teus filhos concede a todos nós a capacidade infinita de nos tornarmos almas felizes e resolvidas. Por isso, neste dia em que refletimos sobre a história de Maria de Magdala, nós Te pedimos, Senhor, que ela nos inspire os nossos dias, para que as nossas angústias, para que o fosso da depressão em que nos encontramos, para que os sentimentos de autoestima baixa e para que a nossa descrença em relação ao nosso Criador não sejam maiores do que a certeza de que Tu nos amas. Por isso Te pedimos que nos ajudes a recolher a força que Tu possas nos oferecer, para que nos levantemos diante da vida e façamos a grande descoberta do amor nos nossos dias. Que possamos quebrar as algemas que ainda nos chazem nas condições difíceis em que nos encontramos. E assim, apoiados no amor que vem de Ti, nos libertemos, enfim, Senhor, de todos os sentimentos que nos impedem de viver o amor pleno. Deixa-nos assim inundarmos-nos do amor que Tu nos propõe e ajuda-nos a realizarmos no mundo em que vivemos o compromisso de nos vincularmos aos propósitos superiores da vida, promovendo em nossas existências novos tempos a cada dia. Por isso, depositamos, Senhor, diante de Ti os nossos melhores propósitos, te rogando que Tu abençoes cada um deles e que eles sejam, na verdade, um novo recomeço nas nossas existências. Que o Cristo, Teu Filho divino, que o Senhor Jesus possa, de alguma forma, também visitar as nossas horas sombrias e abrir o seu sorriso para nos agasalhar em seu peito e nos consolar nas nossas fragilidades. Senhor Jesus, acolhe a nós também e dá-nos a certeza de que nos encontramos amparados por Ti. Por todas essas coisas, pela graça que Tu nos concedes pelo conhecimento espírita, nós Te agradecemos profundamente por todas essas coisas e pelas chances que Tu nos dás de aprimorarmos os nossos dias na carne. Por todas essas coisas, Senhor, recebe a nossa mais profunda gratidão e nos guarda sob a Tua proteção augusta, para que os nossos desejos de mudança possam se concretizar e nós possamos ser contados entre aqueles que Te servem. Abençoa assim as nossas vidas, protege a todos os Teus filhos, guarda os nossos corações na lealdade ao dever, Senhor, e nos engrandece no propósito de sermos úteis no mundo em que vivemos. Dá assim a todos nós a Tua paz e nos guarda sob a Tua proteção de luz, hoje e para todo sempre. Muito obrigado, gente. Gratidão mais uma vez a vocês dois, aos amigos que estiveram conosco, retransmitindo essa live, os amigos que estão pela rádio acompanhando a gente. O material vai ficar aqui disponível no canal do YouTube, no Facebook, para que vocês possam ouvir, assistir, rever. E a gente vai depois aqui internamente combinando com os dois para que eles possam voltar, né? O nosso patrão, ele paga bem, viu? Você viu o que ele faz, as transformações que ele faz, então vamos seguir, né? Muita paz para vocês dois, viu? Gratidão, viu? Gente, bom final de semana para todos. Que Deus abençoe a todos nós. Fiquem com Deus.
Beijão a todos. Muito, muito obrigada também pela oportunidade. Foi muito bom estar aqui com vocês. Vocês dois não desligam, não. A gente vai parar aqui, mas a gente vai encerrar aqui, tá? Gente, fica com Deus. Vamos seguir aí. Amanhã tem o Jorge Alarrá, direto de Vitória da Conquista online, né? Você tem verdade. E segunda-feira tem o Pinga Fogo. Tem Pinga Fogo também. Então vamos que vamos, gente. Fiquem com Deus, muita paz. E a Web Rádio Fraternidade segue 24 horas. Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo, Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.